Marcelo, fique à vontade, tá bom? Muito obrigado, Joyce. Então, agora está gravando, está tudo ok. Então, mais uma vez, boa tarde, senhores. Muito obrigado pela presença aqui nessa sessão temática. Eu vou ser bem rápido na apresentação, porque a gente já não tem tanto tempo também. Mas essa sessão temática aqui, a apresentação dessa sessão vai ser feita pelo Widenberg da Silva Nobre, que é doutorando em estatística pela UFRJ. O título da apresentação dele é Efeitos do confundimento espacial em modelos multiníveis. Widenberg, você tem aproximadamente 20 minutos para apresentação. Uma apresentação com você. Muito obrigado, gente. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem ver meu... Estamos vendo, sim. Aparecendo aqui. Vemos? Certo. Bom, como primeiramente gostaria de agradecer a organização do evento, dar os parabéns também. Eu, como aluno da UFRJ, sinto um tanto quanto a inveja de vocês de terem coragem de trabalhar e fazer um evento tão legal quanto esse. Bom, e então, dando início à minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre confundimento espacial em modelos multiníveis. Esse é um trabalho conjunto com... esse foi um trabalho de mestrado que foi feito sob orientação da professora Alexandra, professor João Batista, e aqui o Igor entrou num dos projetos que nós trabalhamos em conjunto. Basicamente, eu tenho interesse de discutir dois artigos foram recentemente aceitos. O primeiro, que é On the Effects of Spatial Confounding Hierarchical Models, foi publicado na Internet Statistical Review, e o segundo, que é Análise de Confundimento Espacial, Spatial Confounding Hurdle Multi-Level Beta Models, The Case of Brazilian Mathematical Leap for Public Schools. É um segundo trabalho, também já publicado na Royal Statistical Society, série A. Eu vou focar mais no primeiro projeto. O segundo projeto eu vou apenas dar poucos pontos, muito devido ao tempo, mas a ideia básica é a seguinte: nós partimos de um processo trivariado, de maneira mais simples possível, em que Y é uma unidade de resposta, X é um conjunto de covariáveis e S é uma unidade, uma covariável possivelmente não observada com estrutura espacial. E a ideia do confundimento é que a inclusão de S ou a estruturação de S, ela viesa a associação entre X e Y, devido a S ser tanto associado com X como com Y. E essa estrutura de confundimento, ela algumas vezes mascara a real associação entre X e Y, podendo até levar a uma não significância do efeito de X e Y. Então, fazendo uma breve revisão de literatura, começando com esse artigo do Rich e colaboradores em 2006, eles mostraram que o confundimento espacial ele pode ser forte o suficiente para distorcer algumas estimativas importantes de efeitos não espaciais. E segundo, eles mostraram que a variância das estimativas provenientes do Original Least Square, elas tendem a ser infladas quando nós incluímos um efeito espacialmente estruturado. Segundo, então, em ordem a aliviar esses problemas decorrentes do confundimento espacial, Rhodes e Rich, em 2010, ele propôs um modelo espacial restrito, que basicamente é tornar o efeito espacial restrito ao espaço ortogonal gerado pelas colunas dos efeitos fixos. E aí, num trabalho também no mesmo ano ainda, o Pacioretty que a estrutura do viés associado com os efeitos fixos, ela depende da escala espacial dos efeitos envolvidos. E aí, mais tarde, esse artigo do Page, de 2017, colaboradores, ela discute a questão do confundimento espacial, a interpolação espacial. Bom, então, basicamente, nós temos dois objetivos aqui nesse trabalho. O primeiro é investigar a questão do confundimento espacial quando nós temos múltiplas observações, que é o caso dos modelos multiníveis, né? Esse objetivo é porque toda a discussão proveniente até então
visava somente o cenário em que nós tínhamos exatamente uma observação por unidade diária ou amostral. E o segundo é investigar a performance de estudantes de Minas Gerais na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Bom, então, nós começamos com um modelo de regressão espacial multinível com estrutura espacial somente no intercepto, dado pela equação 1. Nós temos que o YJ de S representa a jésima unidade observada no cluster localizado na posição S. E aqui nós temos um modelo em que X é uma covariável a nível de indivíduo e W é uma covariável a nível de grupo. No exemplo da OBMEP, por exemplo, nós temos que a unidade seria o aluno e o grupo seria a escola em específico, né? E aqui nós temos o epsilon, que é um efeito independente por unidade, e esse NID-S, que é um efeito possivelmente espacialmente estruturado, dependendo da abordagem que estejamos interessados em discutir. Então, nós temos aqui que, se nós formos reescrever essa abordagem, esse modelo 1 aqui, de forma vetorial, a gente pode mostrar que, sob independência entre Ni, W e X, a distribuição condicional de Y dado X e W, ela tem essa forma, né? E é sabido que, se nós assumirmos que a matriz de covariância da estrutura em 2 for conhecida, então, o estimador de mínimos quadrados generalizados de beta, ele tem essa estrutura aqui, em que já é essa matriz de projeção, e é sabido que esse estimador em 3, ele é tanto não enviesado quanto consistente, né? Bom, uma vez que essa hipótese de independência entre Ni, W e X não seja, digamos assim, satisfeita na prática, na maioria dos casos, nós resolvemos trabalhar alguns cenários de simulação para investigar a questão do confundimento espacial nessa classe de modelos. Então, partindo desse princípio, nós assumimos, por conveniência, que a variável a nível de unidade é a composição de 2 efeitos. O efeito a nível de indivíduo e um efeito a nível de grupo, né? Esse efeito a nível de grupo é identificado aqui por capa. Então, uma vez definida essa estrutura, nós assumimos um processo conjunto, um processo espacial conjunto para Ni, kappa e W. W, lembrando, é a covariável nível de grupo. De tal modo que esse processo ele segue um modelo linear de corregionalização definido na equação 4, em que aqui é assumido que ômega 1, ômega 2, ômega 3 são efeitos aleatórios, normalmente distribuídos, independentes, de tal modo que, sob essa estrutura, com uma vetor de médias 0, no caso, e matriz de covariância R, por exemplo. E aqui, nesse caso aqui, nós temos, sob esse cenário, que a estrutura de dependência associada com Ni, kappa e W, ela é exclusivamente definida pela matriz B, que aqui é diagonal inferior, né? E, bom, então, uma vez definida essa estruturação, nós sabemos que, sob o modelo 1, aquele modelo anterior que eu mostrei, nós sabemos que a inferência ela é desenvolvida condicional a WX, né? Então, baseando nessa estrutura em 4, nós podemos usar essa propriedade da distribuição normal multivariada e derivar essa distribuição Y dado X e W. E, uma vez que façamos isso, segue que é possível mostrar as seguintes proposições. A primeira delas é que, se nós tivermos que eta for esse vetor composto, se eta for distribuído como na equação 4 e todas as componentes da matriz de covariância forem conhecidas, então a distribuição amostral do vetor de parâmetros beta, ele é uma normal com a seguinte estrutura de média e a seguinte estrutura de covariância. Então, nós temos que existe um viés nessa distribuição com beta, que é dado por essa expressão aqui em 6, em que Mi de Ni, kappa e W aqui é a média da distribuição condicional de Ni dado kappa e W, tá bom? Sob a estruturação prévia. Então,
Nossa ideia, então, essa é a primeira proposição. Nós temos uma segunda proposição, que, no caso, é relacionada ao erro quadrático médio, se nós assumirmos que todas as condições da proposição 1 forem válidas, então, o erro quadrático médio de Bethe-Chapelle, ele tem a seguinte cara, aqui na equação 7, em que esse primeiro termo aqui é o erro quadrático médio de beta, quando a matriz B ela é uma matriz diagonal, né? Então, dada essa estrutura envolvendo essas quantidades, elas terem uma cara bastante complexa, então, nós fazemos um estudo simulado analisando somente como que se comporta o viés quando nós variamos a estrutura de covariância dos efeitos aleatórios associados com ômega 1, ômega 2 e ômega 3, e também quando nós variamos a estruturação de B. Então, aqui nós basicamente no artigo, nós trabalhamos três cenários em particular, em que, nesse primeiro aqui, nós fixamos as variâncias, as correlações entre os componentes de eta, para calcular a B, e aí nós exploramos estruturas de correlação entre Ni, Kappa e W, né? Aqui eu estou mostrando somente o caso 1, foi o caso em que nós assumimos que a correlação entre Kappa SWS é fixa em 0,3, a correlação entre Ni e Kappa fixa em 0,5, e nós variamos a correlação entre Ni e W no conjunto 0,3, 0,5 e 0,7. No artigo nós trabalhamos também os outros dois cenários aqui, mas somente para focar um pouco, vamos olhar somente para esse. Então, além desse cenário, nós também exploramos diferentes estruturas para a matriz de correlação do processo ômega 1, ômega 2 e ômega 3, né? Aqui no caso, ômega 1, a matriz de correlação de ômega 1 seria R1, de ômega 2 R2, de ômega 3 R3. Então, nós assumimos diferentes estruturas, no artigo nós assumimos modelos independentes, modelos de área estatística, modelos para dados de área, que mostrando somente dois cenários específicos, seria o caso independente, quando R1, R2 e R3 são iguais à matriz de identidade, e o caso de geoestatística, que aqui nós assumimos que R1, R2 e R3, eles têm uma função de correlação exponencial, e aí nós trabalhamos a correlação espacial de cada um dos processos, né? Que foi feita uma vez fixada a correlação espacial de ômega 1, nós conseguimos, através de método iterativo, obter a correlação espacial de ômega 2 e ômega 3, e os parâmetros foram escolhidos de tal forma que nós fixamos todas as correlações espaciais variando dentro de um intervalo, né, para ômega 1 entre 0,1 e 0,65, para ômega 2 e ômega 3 entre ômega 1 não, para Kappa e W entre 0,5 e 0,8. E aqui nós temos um dos resultados que nós obtivemos. Tem muita coisa acontecendo aqui, e a mensagem que eu quero passar para vocês, de modo rápido e sucinto aqui, olha, nós temos aqui o parâmetro associado com a covariável associada ao nível de indivíduo e a covariável associada ao nível de grupo. E a mensagem que nós temos aqui o modo como o confundimento espacial afeta essas duas variáveis, ela é diferente. Em particular, se nós olhamos o número de indivíduos por grupo, que é quando nós estamos variando aqui por coluna, nós notamos que o viés em alfa 1 chapéu, ele não muda muito nesse sentido. Tem algumas alterações, mas nada muito significativo. Agora, quando nós olhamos o viés de beta 1 chapéu, a gente já viu mudanças bem drásticas, que à medida que nós aumentamos o número de unidades por grupo, esse viés ele tende a decrescer para todas as combinações envolvendo. E isso pode ser até mais trágico quando a correlação entre Ni e Kappa ela aumenta, se aproxima de 1. Né? Bom, essa aqui foi uma primeira análise, somente associada com a estrutura de como o viés se comporta, com base nas variações que nós fizemos, e aí nós também analisamos a questão do modelo de regressão espacial restrita, como que ele se comporta, como que as coisas acontecem aqui. Então, nós assumimos um modelo similar ao anterior, só que aí nós consideramos a seguinte estrutura restrita, basicamente que nós pré-multiplicamos o efeito ANI pela matriz de projeção ortogonal de H,
H, que é a concatenação da covariável nível de grupo e de AW, no caso. E nós focamos nossa análise no modelo para dados de área, que basicamente eram os counts do estado de emissores dos Estados Unidos. E nós variamos o conjunto de dados de duas formas, né? Os dados foram gerados de acordo com o modelo I9, e X e W são covariáveis observadas ao nível de unidade de cluster, e o Z seria uma variável não observada, uma covariável não observada no nível de cluster. Então, nós assumimos diferentes estruturas para a geração de Z, e uma estrutura independente, uma estrutura CAR, e, bom, variamos novamente as correlações, fizemos algumas análises, e nós temos os resultados que nós obtivemos, né? Aqui, novamente, nós vimos a estrutura de viés, mas eu gostaria de focar aqui nessa questão do erro tipo S. O erro tipo S, para nós, aqui, foi definido como a proporção de vezes que o valor verdadeiro não pertencia ao intervalo de credibilidade de 95%. Então, nós vimos aqui que o modelo restrito independente, ele tende a fornecer taxa do erro tipo S sempre piores do que o modelo linear misto usual, e o mesmo acontece para o modelo, quando nós olhamos para o modelo espacialmente estruturado, né? Foram os dois exemplos que nós analisamos aqui. Então, basicamente, para esse primeiro projeto, nós discutimos a questão do confundimento. Nós vimos, através das nossas simulações, que o confundimento espacial ele afeta as estimativas a nível de indivíduo de classe de forma diferente, né, similar a Pachorek e Page colaboradores. Os resultados mostram que os efeitos de confundimento espaciais no viés e no root mean square erro aumentam quando o rank efetivo do efeito latente varia em escalas menores do que o das covariáveis. Nós vimos que o tamanho do viés sob o modelo linear misto usual e o modelo restrito depende muito do coeficiente a qual estamos considerando, e além disso nós temos que o modelo restrito ele faz uma exposição muito forte de ortogonalidade entre efeitos fixos e efeitos aleatórios, uma vez que os resíduos e as covariáveis elas não são ortogonal quando nós estamos olhando para estimador de mínimos quadrados generalizados, né? Então, suponho que eu tenha 5 ou 6 minutos, né? Então, só para falar um pouco sobre o exemplo da UBMAP, aqui, que nós trabalhamos. A UBMAP é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Então, basicamente, a UBMAP ela é dividida em 3 níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3, em que o nível 3 compreende os estudantes do ensino médio. E aí, nós temos que a UBMAP ela é desenvolvida em 2 fases, em que a primeira, os alunos eles têm uma prova de múltipla escolha com 20 questões, e 5% desses alunos eles são classificados para uma segunda fase, a qual é um exame discursivo. Então, a nossa análise ela foca na performance dos estudantes do estado de Minas Gerais no nível 3, que é os alunos do ensino médio, na segunda fase, na edição de 2013. E aí, aqui nós temos a distribuição das notas obtidas pelos alunos, né? Nós vemos aqui uma frequência relativamente alta aqui nos zeros, que fez com que nós considerássemos um modelo beta estendido, né? Aqui nós temos, na UBMAP, os scores variam de 0 a 120, nós padronizamos aqui esses scores de modo a colocar ele no intervalo 0,1. Bom, eu vou pular um pouco isso aqui por causa do tempo, mas a ideia aqui os nossos dados nós observamos zeros nos dados, e então, para contornar essa questão e ser o mínimo subjetivo, não ser tão subjetivo possível, a gente considerou um modelo beta estendido para contar esses zeros, né, e para os scores que são diferentes de zeros, nós assumimos a seguinte estruturação, né, assumimos que o y dado uma média e um parâmetro de precisão, phi segue uma beta, em que a gente modelou a beta usando um intercepto variando por escola e também um efeito aleatório a nível de indivíduo, né? Isso aqui até trouxe uma questão de overfitting na revisão, mas conseguimos contornar, digamos assim.
E aqui a ideia foi variar a estruturação desse ômega, aqui de efeito aleatório por escola. E aí nós tínhamos algumas covariáveis, por exemplo, a nível de indivíduo, nós tínhamos covariáveis como gênero, ano, qual ano do ensino médio, e também a nota obtida na primeira fase. E para nível de escola, nós tínhamos variáveis como se tem laboratório de ciências, número de estudante, IDH do município, que a escola está localizada, se a escola é estadual, se a escola é municipal, e etc. E aí nós discutimos diferentes priores, diferentes modelos, uma estrutura independente aqui, a primeira abordagem, depois um estudo espacial com matriz de covariância exponencial, um modelo de geoestatística com função de correlação exponencial, e aqui um modelo, as versões restritas desses dois modelos, né, e uma variação ainda que restringia tanto o efeito a nível de escola, como também o efeito a nível de indivíduo, ao espaço ortogonal gerado por B, no caso. Então, aqui tem um sumário dos modelos que foram considerados, em particular que o melhor modelo, de acordo com o DIC e o WIC, foi o modelo M3A, que é o modelo restrito independente, que seria dado aqui nessa tabela. E aqui tem alguns sumários a posteriori, mas eu quero pular aqui devido ao tempo, só notar que alguns cenários aqui, quando a gente inclui, esse M2 aqui, ele inclui o efeito, o M2 aqui, na realidade, ele é o efeito que inclui a estrutura por grupo independente. E notem que esse Science Lab, por exemplo, aqui, ele era significativo e deixou de ser significativo. Tanto o M2 como o M4 são efeitos livres, né? Que esse é um dos problemas que nós temos no confundimento espacial. Em muitos cenários, você vê claramente a inflação da variância desses parâmetros. E aí, bom, nós temos aqui o parâmetro de precisão, mas algo que a gente foi bastante difícil para a gente foi como que a gente motiva a inclusão do efeito aleatório por escola e do efeito aleatório por indivíduo, né? E aí a gente usou essas duas figuras que eu vou mostrar agora. A primeira foi essa. A gente, no caso aqui, a escola baseline, aqui são escolas federais, tá? Aqui nós temos o plot do beta zero para cada uma das escolas. E aqui nós temos, esse primeiro conjunto aqui são escolas federais, conjunto do meio escolas estaduais, e esse último conjunto de escolas municipais. A gente nota aqui que existe um conjunto de escolas federais aqui que elas têm um comportamento bastante similar a algumas escolas estaduais e também municipais, né, com base nesse estudo. Isso só foi possível graças a essa incorporação desse efeito aleatório. Então, a gente conseguiu motivar a inclusão desse efeito usando essa ideia. E o segundo foi a questão de que dentro das escolas a gente tem alunos muito heterogêneos. Então, o efeito aleatório por indivíduo, ele vinha na linha de capturar essa heterogeneidade dos dados, né? E, assim, a gente conseguiu contornar e fazer algumas conclusões. Quem tiver interesse de ver lá de ver o artigo, pode mesmo mandar um e-mail para mim que eu posso repassar. E aí, bom, nós temos alguma discussão desse trabalho, e mensagem talvez mais forte nós temos aqui, que as escolas, as administrações estaduais ou municipais de escolas resultam em uma associação negativamente forte, né, com o logit do score médio, e que a inclusão do efeito de estimação, bom, assim, gente, então, devido ao tempo, é isso. Novamente, eu gostaria de agradecer à organização e também ao CNPq e à FAPESP pelo suporte. Muito obrigado. Muito bem. Então, a gente que agradece pela apresentação no Wittenberg. Muito obrigado. Bom, o espaço está aberto para perguntas que poderiam ser feitas a qualquer momento no chat. Pelo que a gente está vendo aqui, não temos perguntas aqui para o nosso Wittenberg. Então, nesse momento, gostaria de agradecer mais uma vez, Wittenberg, pela sua apresentação. Obrigadão. Obrigado a vocês aí, e bom trabalho aí, pessoal. Obrigado a todos nós. Obrigada, Wittenberg. Eu vou fazer o sorteio, né? O Marcelo vai falar qual é o item. Então,
Então, eu vou apresentar aqui. Deixa eu só tirar. Como que eu tiro aqui? Já foi? Pronto. Eu não sei exatamente o que vocês estão vendo. Tá Sua aparecendo tela. Tá aparecendo a tela. o formulário? Isso. Ah, ótimo. Então, temos 12 pessoas aqui para concorrer ao livro, então a gente pode sortear. Eu vou sortear 3 pessoas, só que as regras estão aqui no site, tá? É um ganhador só, mas tem que ter 30% de frequência, então, caso a pessoa que seja sorteada não tenha, a gente passa para o segundo lugar, e se o segundo também não tiver 30% de frequência, aí o prêmio é do terceiro colocado. Tá, então, esses aqui são sorteados. E aí a gente entra em contato no final do evento para falar se ganhou o livro. Tá aí, o código 1211152505, essa pessoa foi sorteada, acabou de ganhar um livro. Qual o título do livro? Deixa eu ver Eu mostro aqui. O livro é esse daqui, ó. Modelagem. Esse. Isso, muito bem. Modelagem estocástica, geração de amostras de variáveis e vetores aleatórios. Então, a pessoa acabou de ganhar. E é isso, né, Joyce? Isso, muito obrigada, gente. Muito obrigado, gente. E agora, nesse momento, vai começar a próxima palestra do professor. Isso, então já vamos lá assistir a palestra. Vamos todos para lá. Obrigado, gente. Grande abraço. Tchau.